A gente vai falar agora para Perdeu a conhecer discussão. o caso polêmico de Sister Hong, um homem que se passava por mulher, enganava homens e vendia vídeos íntimos sem consentimento, causando revolta na China. E Zhao, um homem chinês, desculpem pela pronúncia se estiver errado, um homem chinês de 38 anos foi preso após ser acusado de se passar por mulher em aplicativos de namoro, marcar encontros íntimos com homens. Ele usava perucas, maquiagem pesada, filtros digitais e modulação na voz para criar a falsa identidade de Sister Hong. Uma mulher divorciada e carente, é assim que ele se colocava, né? Ele não cobrava dinheiro, mas pedia presentes simbólicos como fruta, leite, papel higiênico para concretizar esses encontros. Durante os encontros, Zhao gravava os momentos sem consentimento dos homens e posteriormente vendia os vídeos em grupos privados online. E é tão interessante porque quando chegou isso aqui viralizou no Brasil, né? Seja bem-vindo, Dr. Christian, meu amigão aqui também. Uma honra tê-lo conosco. E eu acho que é um caso ótimo. O Christian vai arrasar aqui também, ele e a Raquel. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, o que é isso, né? Isso está acontecendo na China. Eu falei, bom, vamos entender, né? Como é que funciona o sistema chinês. Porque a gente conhece muito, eu conheço muito o brasileiro, até o americano, alguns outros, mas o chinês eu tenho que ser muito honesta com vocês, não conhecia nada. Aí pedi para um amigo meu, que é da Al Jazeera, eu falei, eu preciso saber como é que funciona, né? O Código Penal, o que vai acontecer com esse homem? E ele falou, mas o que é isso, Carla? Eu falei, então. Ele falou, isso é loucura da internet. Eu falei, eu quero entender como funciona, até para a gente trazer a informação aqui correta para vocês. E ele cometeu um crime grave. Ele cometeu um crime muito grave, ele pode pegar uma pena de até 10 anos na China. E o que acontece na China, Raquel e Christian? Qualquer tipo de prostituição é crime. Não existe prostituição, por exemplo, material, e assim, eu vou, não só a prostituição, mas um material que contenha imagens de sexo Pera, consensual. Eu vender o corpo É crime. é crime? Na China é crime. Tá. Na China No Brasil não é crime? Não é crime. Na China é crime. Então, e mais, eu produzir pornografia também é crime. Aqui no Brasil, o que no Japão também. É pornografia infantil, porque isso vai cair no estupro de vulnerável. Mas na China, qualquer pornografia. Ah, não, mas eles têm mais de 18 anos, é consensual, eles são um casal. Prostituição é crime também, em alguns países asiáticos. Sim, na China é crime. A produção de pornografia com maiores de idade, mesmo que de forma consensual, é crime. E dali para frente, distribuir, vender, armazenar, entrou na linha do crime. Ou seja, este homem cometeu crime. E aí, o que inclusive a polícia chinesa, né? Tem um dado que eu adoro, né? Porque a China tem os seus dados, as informações, elas são muito... A gente tem que tirar meio a fórceps de lá. Porque a informação que a gente tinha é que eram milhares de homens. Aí já o governo chinês, não, são centenas, não são milhares. Então, a gente vai trazer a informação oficial, que são só centenas de homens, não são milhares de homens, né? Mas a informação que rola no bastidor é que foram muitos homens que foram enganados. Por quê? Essa questão a gente está num país muito fechado. Veja só, Christian, muito fechado, aonde a questão da sexualidade também ela é muito controlada. Ou seja, as pessoas não têm acesso a esses materiais, é diferente daqui, né? Então, lá, tudo é muito proibido. E aí, o que ele fez, este homem? Porque ele não é uma mulher trans, ele é um homem que se passava, se impersonava como uma mulher, se vestia de mulher. Através dos artifícios digitais, maquiagem. Usava aquelas, enfim, aqueles filtros para enganar. E mais, ele se passava por uma mulher casada, às vezes divorciada. Solitária. E aí vai entrar na palavra que o Christian gosta, da engenharia social. Uhum. Ele vai contar a história que você quer ouvir, ele vai te entender. O que você gosta? Porque começava com uma conversinha tola até a vítima contar. Ele, mas isso eu faço. Então, outro eu faço. Então, esses homens estavam indo para experiências que até então eles não tinham. Uhum. Era tudo muito desconhecido. Então, eu quero, né? Porque eu não tenho, logo eu quero.
E aí, o que a Sister Hong pedia? Traga alimentos. Então, as pessoas chegavam, imagina, com 1 litro de óleo. Ai, gente, Melancia, eu vi melancia. Fruta, um pacote de arroz. Ó, o professor Christian Costa, um dos maiores perfiladores criminais, acho que até pode trazer pra gente um pouco, né, o que a popularização Um dos desse... únicos, Lala. É um dos únicos? Um dos únicos Olha só! perfiladores criminais. O que a popularização desse caso revela sobre a vulnerabilidade e carência afetiva nas relações contemporâneas? Olha, que complexo. Nossa. Não só contemporâneas, em todas as épocas, em todos os estágios, você vai ver modulações com relação à afetividade e sexualidade. Nós temos 2 necessidades principais na nossa existência, a primária e a secundária. Entre as primárias estão comer, dormir, beber. Se eu não fizer isso, eu morro. E a primeira das secundárias, das mais importantes, é o quesito sexual, é o instinto sexual. O instinto sexual só perde para o instinto de sobrevivência, que são as necessidades primárias. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o histórico de crimes sexuais, de violências sexuais, perpassa um controle, perpassa uma manipulação. Você observa, por exemplo, em criminosos sexuais tradicionais, que o sexo não é o mais importante, é o controle da vítima o mais importante. E nesse caso, você vê um controle. Você vê a mentira, não é o sexo pelo sexo, é um indivíduo com uma personalidade duvidosa, com comportamento que não conseguimos modular, identificar ou diagnosticar, porque não é o propósito, mas que tem um comportamento de maturidade criminal, deu certo com uma vítima, com outra, ele cria artifícios a partir do advento da tecnologia, onde ele consegue chegar em pessoas de forma manipulatória. Veja, que mentir e manipular não é fácil. Tem pessoas que tentam fazer isso e não conseguem. Então, mentir e manipular é uma habilidade. E essa habilidade ele conseguia atrás das telas. Então, imagina o poder de convencimento dele. Ele vendia um personagem e esse personagem, na verdade, ativava o interesse sexual das pessoas e dos homens que o procuravam. Então, obviamente, existe uma cultura específica, existe uma cidade específica, existe um momento específico. Então, nós sabemos, por exemplo, o que o homem brasileiro vai se interessar. Nesse caso, ele sabia o nível de interesse. Aproveitando que você trouxe para o Brasil, tem uma pergunta para a delegada Raquel, que é a legislação brasileira. Como que ela trataria um caso semelhante envolvendo a identidade e a gravação sexual não autorizada? O crime só estaria na gravação sexual não autorizada, não teria crime em relação à mercancia do sexo, né? Porque lá em países asiáticos existe, talvez por isso, esse grande tabu e por isso várias vítimas e pessoas interessadas lá, tanto na China e acredito que no Japão também seria a mesma linha ali de isca para conseguir pegar as vítimas. Aqui, essa viabilização de imagens não autorizadas, a gente tem a lei, algumas leis que foram recentes, a da Carolina Dickmann, invasão no sistema, né? E divulgação de imagens através de divulgação. Pornografia de revanche, Isso, né? porno revanche, a gente pode falar em extorsão. Existem diversas tipificações e responsabilização penal correlata analisando o caso ali concreto. Não, e aí tem um dado que é muito importante também, porque vazou, né, nas redes sociais que este homem, o Zhao, poderia, né, ter o vírus HIV, estaria disseminando esse vírus. Aí a gente tem um problema de saúde pública. Mas já foi... Não, mas o que o governo fez? O governo fez o correto. Ele abriu ali para que as pessoas pudessem se testar. Então, formaram-se filas assim gigantescas, porque as pessoas começaram a entrar em pânico. É um vírus ainda, né, gente, ele é complexo, né? Estamos ali lutando atrás de uma vacina, mas isso ainda não existe 100%. E o que acontece? Aí temos um agravamento muito importante. Se fosse constatado que ele tinha doença e ele estava disseminando o vírus, na China é prisão perpétua. Já no Brasil, veja só, Raquel, em 2019, deixou de ser um crime hediondo, porque nós também tratávamos, né, a disseminação de HIV como um crime hediondo. Infelizmente, muitas pessoas no Brasil usam as plataformas
para encontrar pessoas e passar o vírus. Os vídeos de Sister Hong vazaram e viralizaram nas redes sociais como o TikTok e o X, né? Expondo vários homens que tiveram relações com o Zhao. Muitos foram identificados por familiares e amigos, causando rompimento de relacionamento e linchamento virtual. Memes e sátiras foram criados sobre o caso, que se tornou um fenômeno internacional, até por isso que chegou aqui pra gente, né? E aí a polícia chinesa seu envolvimento com centenas de vítimas e negou alguns boatos, como a questão relacionada à presença de HIV. É importante dizer no comportamento dele que não é só um comportamento de risco, de responsabilidade. Ele assume um risco e tem prazer nesse controle também, na hora que ele vaza essas informações. Então não foram os homens, as vítimas que vazaram, foi ele. Ele Obviamente, vendia. numa sociedade repressora, mais rígida, ele sabia que ele ia ser identificado e que as autoridades iriam buscar, as próprias vítimas iriam buscar. Então ele faz o que faz, se coloca num pedestal para ser visto e arrancado dali de alguma maneira, para ser punido. Então isso fala muito do perfil dele, porque ele efetivamente viola, grava, não avisa, coloca essas pessoas numa situação social, no mínimo complexa, perante suas famílias, etc. E ele sabe que vai ser identificado. Ele sabe que vão chegar nele. Então, esse é um risco calculado, ele fez intencionalmente, ele fez também para ter uma projeção. Nós sabemos que muitos criminosos que cometem crimes, eles querem a fama, eles querem os holofotes. Então, me chama a atenção essa conduta dele. Delegada, eu gostaria de saber se o nosso Código Penal ele estaria atualizado para a gente lidar com essas situações de crimes digitais. Olha, nós temos todos os crimes digitais, eles são um meio da prática dos crimes. Então, o que muda? A gente pode punir todos os crimes que são praticados através de meios digitais, tanto de plataformas ou tudo que é praticado online, a gente pode sim punir, responsabilizar com a lei vigente. O que falta são políticas públicas e também estrutura eficiente para o combate ao crime. Lei nós temos. Porque, mudou, é no âmbito virtual, o crime será diferente? Não, o mesmo crime. Você só instrumentalizou através de plataformas digitais e forma digital da prática do crime. A gente tem até o estupro virtual. Nós temos vários crimes que antes as pessoas mais conservadoras ou se baseando em leis antigas não conseguiam visualizar, por exemplo, o estupro virtual. O que é a prática do estupro virtual? É o Discord. Quando são menores ali, normalmente ser pedofilia, viciados, né? Que está relacionado com crianças. ser viciados e praticando ali contra a vontade, com violência ou grave ameaça, atos libidinosos, porque até então não era o estupro no mesmo contexto do tipo penal. Então, hoje, todo crime pode ser praticado também de forma virtual. Por isso que nós estamos muito tímidos e incipientes em relação ao combate dessa forma. Porque eu posso falar que na época da pandemia, praticamente não tínhamos crimes a varejo, furto, transeunte, esses ninguém crimes. Saia na rua, Ninguém né, saía na Raquel? rua. E aí esses criminosos iam ficar o quê? Sem o lucro do crime, migraram para os meios virtuais. Tanto o estelionato, transações fraudulentas, o golpe do Pix, aumentou de forma significativa. E os estupros de vulneráveis também, os incestuosos aumentaram nessa época. Muito. Também, as famílias trancadas. Né? Dentro Muito, de casa, do mesmo ambiente. As crianças. É um meio perfeito, né, para o agressor. Mas esse caso, ele é muito interessante porque quando a gente olha, a gente também entende... Primeiro, a gente tem que entender o que é a China, né? Que é um país muito fechado, aonde, veja, as pessoas estão indo buscar ali uma determinada liberdade. Esse agressor gravava. E fazia dinheiro com isso, porque ele cobrava 150 cento e poucos reais, né? que é equivalente Equivale a ao- 100 reais. E um dos clientes, a história toda é que um dos clientes que comprou esse material achou o material meio estranho ou fraco. E aí ele começou a pegar frames e soltar nas redes locais lá, né? Porque são outras redes, lá não é o Google, como a gente usa aqui. E
essa coisa começou a viralizar e as famílias começaram a ver, né? Então, de repente, a namorada viu o namorado com a Sister Hong, ou a mulher viu o marido com uma outra pessoa. E aí você começou a colocar em xeque, inclusive, essas relações. Porque até então seriam relações heteroafetivas, e aí, mas ali você vê ali relações homoafetivas, né? Então, tem um outro problema ali também, não é isso, Christian? Christian, o pessoal aqui tá no chat bombando. Eles estão comentando, a Cris pediu para você aproximar um pouco mais o microfone. Tem 150 pessoas assistindo e 92 likes. Pessoal, dedo no like aqui que tem bastante gente aqui. Como é que você explica isso aí, Christian? Então, você busca prazer a partir de projeções, identificações específicas. Né? Você pode ter parafilias, você pode ter fantasias. O campo sexual, é importante dizer, desde que as pessoas concordem entre quatro paredes, nós concordamos com isso, tá ok. O problema é quando uma violação, nesse caso de imagem, né, ou violação do corpo, onde há o crime de estupro, de abuso. Ou, nesse caso, está sendo uma violação, pessoas sendo gravadas sem autorização, que é um crime também. Mas elas estão buscando... o comportamento sexual, de maneira geral, ele é uniforme para a nossa espécie. Então, independente do tempo que você vive, se você for pensar, até falei no outro programa aqui sobre isso, bacanais, antes de Cristo, inclusive, onde o Senado romano chega, olha, vamos parar com isso. Claro, ninguém parou e continuou. Então, as formas, as manifestações de comportamento sexual, elas são variadas, elas se relacionam com a cultura local, culturas mais reprimidas, e você tem que ter zonas de fuga. Talvez aconteça isso aqui, seja uma zona de fuga. Mas sabe o que? Só passar uma informação para as pessoas. O maior problema de tudo isso, porque isso se tornou um escândalo na China. Isso foi escandaloso. Entende? Se isso talvez tivesse acontecido aqui no Brasil, talvez ganhasse ali uma força e tal. Mas isso ia murchar. Até porque nós somos um país aberto. Né? E estamos vivendo atualmente também uma questão de fantasias e fetiches mais abertos. Está na moda questões que talvez não seriam na China, antes. Onde tudo é proibido, fechado. Então, aquilo ficou escandaloso. E qual é o temor, inclusive, do governo, disso tomar outras proporções? Então, eles precisam tentar abafar isso tudo. A gente nunca vai ter... vindo da China, a informação 100% Sim. real. Então, quando ele tinha o vírus ou não, a primeira coisa que ele vai te dizer, não tinha, não são milhares, são centenas. Então, as informações são muito filtradas para tentar diminuir o escândalo. O que aconteceu na China? Pagaram tudo, some com tudo. Aqui, para você conseguir tirar uma imagem, né, de uma pessoa, enfim, que usaram ela para fazer um deepfake, alguma coisa, gente, é um suadouro junto com uma plataforma, né? Você não consegue. Assim, é muita judicialização. Não, mas é meu corpo, eu não quero. Não, lá foi assim, ó. Teve um comentário aqui do Douglas Carvalho que se fosse no Brasil, Sister Hong iria para fazenda. Possivelmente. Muito bom. Sister Hong. Ótimo comentário. Olha só. Zhao foi preso pela polícia de Nanquim e responde por divulgação de material obsceno e violação de direitos de imagem. A justiça chinesa também investiga se os presentes percebidos podem configurar prostituição. O caso levanta debates sobre privacidade, identidade de gênero, riscos de relacionamentos virtuais. Enquanto isso, Sister Hong se tornou um ícone nas redes sociais e sua história continua a chocar e divertir, que tem muitas pessoas, inclusive aqui, rindo no chat, pessoas ao redor do mundo. Rindo, mas é triste essa divulgação. Mas vocês percebem, desculpa, Carlinha, mas vocês percebem como criminoso é criminoso em qualquer lugar do mundo? Sabendo a burla legal, que a mercancia do corpo, do sexo é crime, ele recebia objetos, e esses objetos podem ser a título de presentes, oferenda ou qualquer outra. Não pedia dinheiro. E simbolicamente, a cidade de Nanquim, na Segunda Guerra Mundial, foi invadida de mulheres estupradas. Um dos maiores incidentes de crimes sexuais na Segunda Guerra Mundial foi exatamente na cidade de Nanquim. Como que o poder público pode agir para desmantelar as redes que lucram com a sexualização e exposição não consentida das pessoas? É um dado triste, porque nós temos a exploração sexual
quando a gente fala em tráfico de pessoas, ele está falando online, né? Quando a gente fala em tráfico de pessoas, é a terceira maior rentabilidade mundial. E quando a gente fala comercialização, também se passa pelo tráfico de pessoas, que muitas pessoas são traficadas para se tornarem escravas sexuais. E ali fotos são tiradas, comercializadas, e o mais triste, é inevitável, para que essas facções criminosas tenham tanto a operacionalidade como a eficiência e o montante, o lucro financeiro, estão com bandidos infiltrados nas instituições de Estado. Então, todas essas grandes facções, tráfico de drogas, de armas e de pessoas, é complicado porque são vários obstáculos para que a gente consiga ali combater. A gente tem, inclusive, um documentário, né, Carlinha, da Netflix, falando do alto escalão do poder norte-americano Sim. em relação ao tráfico de pessoas. Sim. Inclusive em andamento agora. A gente... Com Puff Diddy. Com Puff Daddy, né? É Daddy ou Diddy? É o P. Diddy. P. Isso, é. P. Diddy. É. Mas ele foi inocentado na lei RICO, né? Ela que é a lei que pegava Por que será? as facções criminosas. Agora, em entendeu? termos de perfil, o que diz a construção de um personagem online que ultrapassa todos os limites éticos e legais dessa forma? Olha, a psicopatia não é o que melhor explica o crime. Tá. Nós temos o movimento natural de que tudo é psicopata ou doente mental. Não é verdade. É a minoria. A verdade é a minoria. Mas, nesse caso, ele tem um perfil antissocial manipulatório. Vamos pensar em comportamentos que ele está exercendo. Mentira, manipulação, ameaça, constrangimento. Então, esses comportamentos fazem parte de um indivíduo disfuncional, com maturidade criminal, onde isso é o que foi vazado. Imagino que ele tem ainda de material, de pessoas, mas, enfim, parece uma atitude burra de ele ter feito, por outro lado, pode ter sido tudo muito bem calculado. E aí é mais um ingrediente na personalidade dele. E tem um outro dado também do governo chinês que ele quer que as pessoas parem. Então, quando você também distribui, troca essas imagens, você também está cometendo crime. Então, o governo está desincentivando. Falou, olha, se você for parado Aproveitando. e dentro do seu equipamento, do seu celular, do seu tiver. computador, tiver essas imagens, Armazenadas? exatamente, você incorre a um E crime no Brasil? Também. também. Isso Claro. também. Claro, as grandes prisões, a gente diz que são de pedofilia, essas operações no combate à pedofilia, não são os donos das redes de comercialização, são os usuários que têm armazenados, que alimentam esse crime tão nojento, Peraí, né? então, calma aí. Os nudes que tem muitos grupos... Não, nudes Não. de criança, né? Não. Mas Não, então, de mas adultos. você De adulto, precisa não. consentir. Sem consentimento. Não pode. Aí não Ó, é um crime... Quer ver um caso bem famoso? Lembram da Faria Lima? Que tinham 2 executivos ali, uma mulher e um homem. Um sexo. Eles estavam ali performando sexo dentro do escritório. Alguém do outro prédio começou a filmar porque as janelas estavam sem as cortinas. Os 2 estavam ali mantendo uma relação sexual consentida. Alguém filmou, já cometeu um crime, porque as pessoas não deram consentimento. Ele produziu. Aí o que ele fez? Ele armazenou outro crime. Produção, armazenamento e distribuiu. Então, temos 3 crimes. Aí, se Essas chega duas- no grupo, naquele grupo de WhatsApp que muitas Você vezes faz chega. o quê? Apaga. Porque se o seu celular pararem e apreenderem o seu celular e você tiver imagem, né, de pornografia não consentida, porque assim, a pornografia consentida entre maiores de idade, tá tudo bem. Então você tá lá no OnlyFans, aquela coisa toda. Eu consenti, eu tô vendendo mesmo, eu quero fazer tudo. Tá tudo certo. Você consentiu, então você não tá cometendo crime, tá? Agora, se é não consentida, você pegou o nude de alguém, que caiu muito em cima do crime, né, da lei Carolina Dickmann. Então você não pode produzir, distribuir, armazenar pornografia sem consentimento, entende? Mas olha aqui, agora eu vou colocar uma pimentinha na discussão. Fale. A ANAC, ela estabelece o quê? Normas em relação aos drones. Então, os drones, eles devem manter uma distância mínima horizontal de 30 metros de pessoas sem o consentimento delas.
Ou seja, sem o consentimento delas, se o drone tiver a 30 metros, não é caracterizado, por exemplo, uma invasão da intimidade. Então, é a mesma coisa que se Teve um tivesse... caso no Rio exatamente disso, se era uma mas atriz. estava menos que 30 metros. Então, a gente pode, inclusive, falar não só de invasão, o roubo, né, dessa imagem, ou invasão de propriedade quando o drone sobrevoa propriedades particulares. Ou seja, numa interpretação ali na aplicação legal do tipo do crime, se essa pessoa, de forma deliberada, está na varanda da sua casa, mesmo que seja privado, é uma propriedade privada. Mas ali, a pessoa, ela tá numa distância de 30 metros o drone e ele consegue visualizar, vai ser questionável esse crime cometido. Vai ter, sim, uma robustez na defesa daquele que, teoricamente, teria invadido essa privacidade ou veiculado essas imagens. Olha como a gente tem que analisar caso a caso. Sim, mas desde que ele não esteja produzindo imagens, Mesmo né? com as imagens, porque o drone de visualização de imagens já foi estabelecido pela ANAC até 30 metros horizontal. Sim, mas assim, porque ele está pegando uma imagem aérea. Aí ele pegou uma imagem de você... Da casa, ali da de uma casa da residência pessoa. privada. Sim. Ali... Você tem uma boa câmera. Que eu consiga filmar ali o vizinho tendo relação. Eu não estou cometendo O meu crime. drone pode até o 20º andar e gravar tudo. Porque se você... gravar tudo, poderia. Tá mas vendo? não foi o Se caso, vocês né? têm relação com a janela aberta, cuidado! Porque Pois é. aquilo era uma câmera parada fixa, né? Então não tinha movimento. É. E o que acontece? Nitidamente era uma pessoa do outro prédio que estava fazendo aquelas imagens, até por causa do reflexo dos dois vidros. Eu lembro que nessa época eu recebi, mandei lá, né, pro diretor do DEI, que ele falou: vamos pegar essas pessoas. Eu falei, ai meu Deus do céu, só leva confusão, né, pra polícia. Mas E é por isso que é bom a gente estar... E ele virou e falou assim, mas a coisa mais complexa é porque tinham vários escritórios do outro lado ali e quem estaria ali capturando aquelas imagens, enfim. E depois, gente, que você mandou, foi uma Eterno. espalhação daquele vídeo para todo mundo. A mesma coisa, o que o governo chinês fez? Tirou todas as imagens, proibiu e alertou. Aí o governo colocou um alerta. Não compartilhem esse material. Vocês estarão incorrendo em um crime grave que pode chegar a ter pena até 10 anos. Veja só. Então, assim, porque você simplesmente pegou uma imagem e mandou para o outro aqui. Então, e lá na China, a coisa mais assustadora, não é, a gente vive, Raquel? lá é um Sim. comunismo, A né? Cris fez um comentário aqui. Aliás, se você for para a China, alguns sites são bloqueados automaticamente a partir do Como momento que, pode, você entra lá. né, chegar nesse ponto, a China, né, divulgação Você e tem o que ter uma material, ser VPN, tudo tão né? restrito. E mesmo assim, com uma autorização. Por exemplo, se você vai lá com a autorização do governo, você demonstra que é necessário ali uma VPN. Porque, caso contrário, até turistas ficam bloqueados. E Rússia, da mesma